responda rápido. O que é que você mais ama na sua vida? O que é que tem mais valor para você? Sua casa? Seu carro? Seu cargo? Seus filhos? Seus pais? Seu Deus? O céu ou a terra? Permita-me só mais uma pergunta. Esta é sobre seu tempo, esforço, dinheiro e atenção. Sei que eles são preciosos e disputados por milhões de coisas, não é mesmo? Então, responda com sinceridade. A pergunta é: onde você mais os tem investido? Bem, eu suponho que seja em sua primeira resposta, logicamente, naquilo que você tem de mais precioso, é claro. Tudo bem, a resposta foi diferente. Então saiba que você não é o único que respondeu assim. Na verdade, uma multidão ao seu lado também tem colocado em prioridade o que não é o mais importante. Assim, o que é principal sai do primeiro lugar e, no mesmo instante e em ato contínuo, algo secundário toma o lugar do primeiro. Logo, algo ocupará também o terceiro lugar e assim por diante. E com isso, o principal fica de lado. As palavras de Jesus foram sábias e diretas. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele não diz pode ser, talvez ou quem sabe. Ele diz com toda certeza, ali estará o seu coração. Jesus também não disse, onde estiver o seu tesouro, aí também estará a sua mente ou os seus pensamentos. Ele disse coração. Porque ainda que seu cérebro pare, você pode continuar vivo se o seu coração ainda estiver a bater. Mas se o seu coração parar, então sua vida não mais existirá. Se amarmos a Jesus, então nosso tempo, esforço, dinheiro e atenção serão conduzidos e entregues para Ele. Se o nosso coração está em missões, então nosso interesse, amor e empenho estarão voltados para os perdidos e para a expansão do reino de Deus. Investimos naquilo que priorizamos e ninguém concentra tudo isso naquilo que é secundário. Quanto do seu tempo, esforço, dinheiro e atenção você tem investido no trabalho de ganhar almas para Jesus? Quando foi a última vez que você chorou por uma alma, que seu coração ardeu, queimou, incendiou pela vontade de fazer Jesus conhecido por onde passasse? Só há uma maneira de se fazer missões, é voltando ao primeiro amor. Jesus conhece as nossas obras, por isso é que Ele nos adverte. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Então, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? Se vier a perder a sua essência? Hora da virada. Chega de darmos ao principal o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto da nossa atenção e o resto do nosso esforço. É hora de colocar o mais importante no seu devido lugar. O primeiro lugar. Campanha de Missões Estaduais 2015. Meu coração bate por missões. Ore, contribua, participe. Olá! Está começando mais um Programa Juntos. Este é um programa de entrevista que busca levar até você uma abordagem de temas relevantes para você e para seus familiares, através de uma visão cristã. No programa da semana passada, você conheceu o Projeto Alegro, um projeto de musicalização de crianças carentes localizado na cidade de Londrina. A coordenadora do projeto, a Rose Castanho, ela esteve conosco, compartilhando das experiências vividas ali naquele projeto. Mas o Projeto Alegro, na verdade, faz parte de um projeto um pouco maior, chamado CEPAS, que quer dizer Centro de Esperança por Amor Social.
E o projeto CEPAS, ele é apoiado pela Convenção Batista Paranaense e ele oferece às crianças carentes ali da cidade de Londrina aulas de teatro, de dança, de artesanato e outras atividades visando preferencialmente crianças. Hoje você vai conhecer a história do Jamil e da Anne. O Jamil e a Anne são as pessoas que estão à frente coordenando, juntamente com a Rose, o projeto CEPAS. E eu quero convidar você para assistir com a gente e conferir um pouco mais sobre esse projeto. Vamos assistir? Eu sou missionário aqui no Projeto CEPAS, junto com a minha esposa, a Annelise. Somos aqui um casal missionário e temos realmente o coração voltado para missões. Hoje isso é muito claro, né? Pelo menos na minha cabeça, na minha mente, isso é muito claro. Antes não, antes eu não conseguia entender muito bem não. Já sou aí convertido há 14 anos, sei que ainda é muito pouco, estou gatinhando, tenho muito que aprender. Mas eu lembro que o meu começo foi muito difícil. Foi um começo de muita provação, um começo que realmente a vontade que dava no começo ali realmente era chutar o balde, era deixar tudo para trás e voltar para o mundo da onde eu vim. Morei mais de 10 anos em Curitiba, né? Sou formado ali em teatro e durante mais de 10 anos eu trabalhei com teatro em Curitiba. Eu e uns familiares ali da minha esposa. E com o teatro ali em Curitiba, a gente vivia num mundo totalmente diferente, né? Um mundo realmente de dinheiro, um mundo de bebida e de bagunça. Na verdade, um mundo de tristeza, né? De trevas, né? Antes de eu me converter, eu nunca soube o que é passar o Natal, o Ano Novo com a minha família, né? Porque sempre quando chegava no horário da festa, eu já estava dormindo, que eu já não tinha condições mais de ficar de pé. Os meus pais morando em Londrina, eles já convertidos, orando muito por mim e a igreja, qual eles congregavam e congregam também, orando por mim, orando pela minha vida. Em determinado momento da minha vida, eu e minha esposa assim pensamos, vamos mudar para Londrina? Vamos lá para Londrina e trabalhar lá, né? E eu acredito que Deus, na verdade, sempre teve um propósito também para as nossas vidas mesmo, né? E daí viemos para cá, viemos assim, né? Hoje eu entendo claramente que é por Deus mesmo. E Deus preparou uma casa do lado da casa da minha mãe, onde eles falavam do Evangelho para mim, para minha esposa, né? Chamavam para ir para a igreja, eu ouvia o Evangelho, eu ia para a igreja, mas eu não queria saber de igreja nem de Evangelho também. Bem pelo contrário, eu continuava querendo saber dos meus teatros, do meu trabalho e das minhas bebidas. Até que um dia a minha filha começou a ir para a igreja junto com a minha mãe. Minha mãe viu que não tinha mais jeito ali, eu e a minha esposa, jeito assim de convidar pelo menos, né? Porque a gente não queria ir mesmo, né? Mas ela continuava orando. E Deus deu uma estratégia para ela, que hoje eu louvo a Deus por isso e eu procuro dar esse testemunho e falar até para algumas crianças isso, né? A minha mãe começou a levar a minha filha de 10, 11 anos para a igreja. E ela começou a levar a minha outra filha daí, que naquela época tinha em torno de uns 4 anos. E as duas começaram a ir na igreja e não queriam sair mais da igreja, né? E a gente ficava até curioso o que elas gostavam tanto nessa igreja, que a gente não conseguia ver, né? E a minha esposa realmente ela começou a ir na igreja daí através das minhas filhas, né, onde foi alcançada e já era um número maior de pessoas daí orando pela minha vida, né, até que um dia eu entendi que realmente eu precisava de Jesus. Isso foi interessante, que foi depois de uma discussão com a minha esposa. Ela já era voluntária aqui do Projeto CEPAS, que nós estamos como missionários hoje. E ela voluntária aqui, ela veio para cá e eu discuti com ela porque já estava sem dinheiro e ela voluntária ainda, a gente precisava trabalhar e ganhar dinheiro. Só que depois dessa discussão ela veio para o projeto e eu fiquei em casa sozinho. E eu fiquei assim numa dúvida entre o que eu ia fazer. Se eu ia para um bar
ou se eu abria uma Bíblia que a minha mãe tinha me dado fazia 5 anos. E 5 anos eu com aquela Bíblia e 5 anos sem abrir aquela Bíblia. E então eu acredito que naquele momento realmente Deus foi muito maravilhoso comigo e o Espírito Santo realmente deu uma balançada e eu peguei a Bíblia para ler. Eu acredito que depois daquele dia eu nunca mais deixei de ler a palavra de Deus. Eu estava à frente de uma congregação, né, uma outra cidade. Já tinha passado pelo projeto CEPAS, eu era aqui um professor de teatro. A minha esposa também trabalhava comigo aqui, ajudando na coordenação. E fomos para uma outra cidade daí, junto com a nossa família, os nossos filhos. E lá estava à frente de uma igreja. Recebi o convite daí para voltar para o projeto CEPAS. E eu confesso que não foi fácil, porque tive que buscar muita orientação de Deus. Tive que buscar muito porque até então eu estava, claro na minha cabeça como o pastor de uma igreja e não como um missionário, realmente um amante de missões. Até que ele confirmou no meu coração uma coisa que eu realmente fico arrepiado quando eu falo isso, né? Porque eu entendi claramente Deus falando isso para mim. Ele falou o seguinte: assim, Jamil, você vai voltar para lá, mas você não vai voltar mais para uma empresa. Você vai voltar para o ministério. E você não vai voltar como funcionário, mas você vai voltar como missionário. Quanto a ser missionária aqui no Projeto CEPAS, é algo muito gratificante para mim. E eu imagino que para o meu esposo também, porque é algo que a gente ama. Nós amamos estar aqui, nós amamos cuidar dessas crianças. Realmente é um desafio a gente cumprir com as nossas funções, porque nós temos funções aqui dentro do projeto. Mas o nosso principal foco é falar do amor de Deus, é evangelizar essas crianças e que através da vida das crianças as famílias possam também ser resgatadas. Assim como a minha família um dia foi resgatada através da vida da minha filha, que com 12 anos começou a frequentar, né, um espaço onde todos cuidavam dela. E esse é o nosso maior desejo, que essas crianças venham ser a luz dentro da casa delas, que Jesus possa ser visto através da vida delas. Aqui no projeto funciona da seguinte maneira: eles fazem contraturno. Quando não estão na escola, eles estão aqui fazendo oficinas. Fazem oficina de futsal, de recreação, de teatro, dança, artesanato. Eles não escolhem a oficina que querem fazer, né? Eles passam por todas as oficinas. Esse é o trabalho que nós fazemos aqui. Eu dou aula de teatro também, né? Além de ser um missionário aqui junto com a minha esposa e trabalhar também na área de capelania, e procuramos fazer também uma capelania familiar, né? Trazemos aqui a palavra de Deus, fazemos devocionais com as crianças toda semana, 2 vezes por semana. Uma vez por semana também eu faço um devocional com os professores, junto com eles, orando pela vida deles, por pedidos, né? Aos poucos nós temos entrado em algumas casas, orado com algumas famílias, né? Mas sempre aqui dentro do projeto procuramos atender as crianças daí, individualmente conhecendo aos poucos eles aí, e já vendo a dificuldade no dia a dia, sentindo realmente o dia que eles não estão bem, sentando e conversando. Nós temos essa liberdade, graças a Deus, de realmente aqui estar batendo esse papo com eles e apresentando o Evangelho, apresentando Jesus para a vida de cada um deles. O grande desafio que a gente tem sentido aqui, eu vou falar assim também como educador social, porque são vários educadores sociais aqui dentro. Realmente nós estamos dentro de uma sala de aula com 25 crianças. Essas 25 crianças, elas fazem o contraturno. Elas já vêm cansadas, né? Vêm cansadas da escola e chegam aqui mais cansadas ainda. Elas já têm a falta de estrutura familiar dentro das suas casas, como eu disse antes já, de muitos, a gente tem um grande número aqui de pais que estão separados, né? Então eles já vêm com esse peso de casa, e daí eles procuram descontar isso tudo nos professores, nos educadores. Então isso é um grande desafio para a gente. Realmente a gente sente isso aí, porque a gente, conversando entre os educadores, né, a gente sente que isso é um desafio grande. Ele já vem dizendo assim num pavio curto já para cá, né, e joga tudo em cima da gente. Crianças que nós atendemos aqui, elas vêm no contraturno escolar. Atendemos 90 crianças no período da manhã, 90 crianças no período da tarde. Essas crianças são divididas por faixa etária e nós dividimos eles dentro de algumas oficinas que nós temos a oferecer para as crianças. Então eles fazem oficina de arte sustentável, ajudando e conscientizando
né, a preservação do meio ambiente, também fazem artesanato dentro dessa oficina. Temos a oficina de jogos e brincadeiras, temos esporte, temos dança, temos a oficina Brincando e Aprendendo também, que auxilia as crianças de 6 e 7 anos, dando um apoio pedagógico, inclusive para a escola, é um apoio muito importante que essa oficina tem dado. Nós também temos a oficina de teatro e as nossas crianças elas estão distribuídas dentro das oficinas. Eles chegam aqui, eles recebem, quando eles chegam no período da manhã, o café da manhã. Antes de ir embora eles têm o almoço. A nossa turma que chega à tarde, quando chega tem o almoço. Antes de ir embora eles tomam um lanche. Este trabalho ele é importante porque as crianças, primeiro que elas não ficam na rua. A nossa comunidade aqui, ela é uma comunidade que fica muito à mercê do tráfico. Então, assim, eu acho que esse é o ponto de vista mais importante, tirar realmente as crianças da rua. Eu sempre falo para eles que é importante que eles estejam aqui conosco, mesmo eles fazendo as artes de criança, mesmo alguns dando às vezes um pouquinho mais de trabalho, é muito importante que eles estejam aqui. É melhor eles estarem aqui sendo cuidados e monitorados do que estarem na rua à mercê do tráfico. Aconteceu uma coisa interessante esses dias com o menino. Ele estava triste, sentado aqui no projeto, e ele é um menino muito agitado, né? E eu senti que ele estava triste, estava quieto lá, eu sentei conversar com ele. E eu comecei a perguntar para ele o que ele tem, porque ele estava diferente, estava estranho. E ele, não é nada não. Mas eu senti que realmente alguma coisa ele tinha, e eu insisti daí. Falei, não, fala pra mim, você pode confiar em mim, o que eu vou estar fazendo é orando pela sua vida. Se eu puder ajudar de outra maneira, eu ajudo, mas pelo menos eu te garanto que eu vou estar fazendo uma oração, né, pela sua vida, porque nós precisamos confiar em Deus. E eu comecei a conversar com ele ali, falar um pouco do evangelho para ele. Então ele começou a se abrir para mim. Na verdade, antes de se abrir, ele começou a chorar. Daí ele falou assim, é a minha mãe. Daí eu falei, o que tem sua mãe? Daí ele falou assim, minha mãe não quer que eu more com ela. Eu falei, como assim? Ele falou, que eu moro com a minha avó, e a minha avó, ela briga muito comigo, e o meu pai, ele é alcoólatra, ele está sempre lá e querendo bater em mim, brigando com a minha avó, e a minha mãe não quer que eu vá morar com ela. E ele me falou isso aí e começou a chorar, né? E eu chorei também, junto com ele ali. Mas eu falei para ele assim, vamos orar, né? Eu posso orar? Ele falou, pode? Aí eu orei. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou continuar orando por você. Mas eu quero pedir para você também colocar isso diante de Deus. Porque Deus, ele ouve a minha oração e ouve a tua oração também. Então, conversa com Ele, coloca isso diante dele. Eu acredito que menos de uma semana depois, ele veio conversar comigo, ele falou assim, Jamil, eu tenho uma coisa muito feliz para te falar. Eu falei, conta. Sabe aquele negócio que você falou de eu começar a conversar com Deus e contar para Ele que eu queria morar com minha mãe? Eu falei, sei, claro que sei, né? Eu tenho orado por você. Ele falou, pois é, eu também tenho orado. E a minha mãe falou para mim essa semana que final do ano eu vou morar com ela. Isso foi no ano passado, eu acredito que em outubro mais ou menos. Aí final do ano daí, ele ficou até o final do ano na escola. Aí no começo do ano ele não voltou, esse ano 2015 ele não voltou para a escola. E de repente num sábado eu estava aqui ajudando a fazer uma manutenção aqui no CEPAS e ele passou na rua, aí veio falar comigo e todo feliz, falou, rapaz, aí você não voltou pro projeto, né, esse ano? Ele falou, então, Jamil, eu não falei para você da minha mãe? Eu fui morar com ela, eu tô morando com ela. Eu tô aqui agora, final de semana, passeando na casa da minha avó, mas eu tô morando com a minha mãe. E ele falou isso numa alegria, e eu fiquei muito feliz também. E daí ele disse assim, eu tô um pouco chateado só. Falei, por quê? Porque eu não tô mais no CEPAS, né? Mas eu tô feliz que eu tô com a minha mãe. Falei, pois é, então você vem aí, né? De vez em quando, final de semana, agora a gente tá com um projeto aqui, trabalhando com os adolescentes, todo domingo de manhã. Falei, domingo, quando você estiver aí com a tua avó, apareça aí pra estar brincando com a gente. Meu nome é Michele, sou a mãe do Murilo. O Murilo tem 9 anos, ele faz parte do projeto de musicalização aqui do CEPAS. Ano passado ele começou com o violão. Esse ano ele já inicializou o violino, então ele faz violino e o violão. O projeto é especial para mim porque eu aprendo muito a música e para animar as pessoas que estão tristes, a música é muito importante para elas. Então, o violão é um instrumento muito legal assim de tocar, de cantar, eu me identifico muito. Deus colocou no meu coração também no final do ano passado, eu com um desejo muito grande aqui de trabalhar, fazer um trabalho diferenciado com os adolescentes, e Ele colocou no meu coração
para mim chamá-los aqui em outros horários, sem ser horário aqui do Projeto CEPAS, para fazer um trabalho diferenciado com eles. E eu entendi também de Deus aí que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Esse ano agora eu comecei um trabalho daí, junto com a minha esposa também, com minha filha, né? É um trabalho aqui na sexta-feira à noite e no domingo de manhã. Esse é um trabalho que nós fazemos com os adolescentes aqui e é um trabalho fora do horário. Na sexta-feira à noite nós nos reunimos, nós conversamos, nós oramos, nós compartilhamos algum vídeo, né? E compartilhamos da palavra de Deus. No domingo de manhã nós tomamos café, oramos e jogamos bola. Assim criamos um vínculo a mais com essas crianças, com esses adolescentes. E a realidade deles aqui é muito complicada. Muitos aqui eles vivem em estado de risco mesmo, situação de risco. Muitos não moram com os pais, moram com avós, com tios. Muitos deles também moram com os pais separados, ou o pai ou com a mãe. Então eles vivem numa situação muito complicada aqui. A situação financeira deles também é muito difícil, é muito complicada. Mas pela graça e misericórdia de Deus, acredito que através do Evangelho eles podem ser transformados e acredito que vão receber daí uma alegria, uma paz vinda de Deus, independente da situação que eles estão vivendo. Você acompanhou com a gente um pouquinho sobre o projeto CEPAS, viu um pouco do testemunho do Jamil, da Anne, falando um pouco do que eles têm feito e fazendo-se relevante ali na cidade de Londrina. É tão bom ouvir histórias inspiradoras como essa, de pessoas que têm feito a diferença em sua comunidade. Além do Jamil, a Anne, a Rose e tantas outras pessoas que são envolvidas diretas e indiretamente neste projeto chamado CEPAS. Isso nos leva a refletir um pouco sobre de que forma que eu tenho impactado as pessoas que estão ao meu redor. De repente você pode se perguntar, mas o que eu poderia fazer? Ou você pode se perguntar, será que também eu posso ser relevante aonde estou? No bairro onde eu moro? Na comunidade onde estou inserido? Sim, você pode ser relevante. Existem meios, existem várias formas de você ser relevante. Você pode começar tendo a iniciativa de ser um apoiador do projeto CEPAS. Mas você pode dizer assim, mas eu não estou na cidade de Londrina. Mas aparecem algumas informações aqui no seu vídeo que você pode acessar, buscar mais informações e ser um apoiador, um mantenedor do projeto CEPAS, se você se identificou com ele. Ou você também pode se envolver em outros projetos, ou iniciar um projeto no seu bairro, na sua comunidade. E às vezes você fica pensando, mas eu não tenho habilidade com música, como nós vimos, né, no projeto CEPAS, ou então outras situações que foram apresentadas. Mas talvez você pode se unir com 2 ou 3 amigos ali no seu bairro, na sua comunidade, e iniciar um mutirão de limpeza, olhar para as pessoas que têm mais necessidades do que você e ter uma iniciativa de ajudá-las, de fazer o bem àquelas que estão à nossa volta. Eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está registrado lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, que diz assim: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei lhes dirás, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Às vezes você está esperando uma grande oportunidade para começar a fazer o bem, a ter uma iniciativa de ser bênção ou ser um ajudador de alguém que está no seu bairro, que é o seu vizinho, ou se não tem no seu bairro, próximo a você. E aqui nós vemos Jesus dizendo que quando nós fazemos o bem a qualquer um que está à nossa volta, e aqui ele se refere a estes pequeninos, que
nós estamos fazendo também a Jesus. O que Deus espera de nós, querido telespectador, é que tenhamos iniciativas para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, com pequenas ações, ou com ações ainda maiores, ou com grandes ações. Você pode fazer a diferença. Você pode ter a iniciativa a partir de agora, de olhar à sua volta e falar assim: o que eu farei de diferente? Mas não basta apenas pensar, é necessário você ter uma iniciativa para começar e fazer a diferença. Não se esqueça que quando nós abençoamos outros, nós também somos abençoados. E eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por seus familiares, seus amigos. Então, se você acredita no poder da oração, que às vezes vai faltar uma iniciativa para você iniciar e ter uma decisão de fazer o bem a quem realmente precisa. Feche teus olhos. Quero orar com você. Senhor Jesus, nós assistimos através desse programa de hoje a iniciativa do Jamil, da Anne, da Rose, pessoas que estão envolvidas e fazendo a diferença na comunidade. E lemos a Tua palavra que diz que quando nós fazemos o bem a qualquer um desses pequeninos, nós estamos fazendo ao Senhor também. E com certeza o Senhor se alegrará com a nossa atitude e numa oportunidade seremos mais abençoados, porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber. Então eu quero interceder pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos que estão assistindo esse programa. Nos dê sabedoria e iniciativa para fazermos a diferença no bairro e na comunidade que nós estamos inseridos. Coloque diante de nós projetos e iniciativas para abençoar pessoas. Essa é a nossa oração. E eu clamo as suas bênçãos sobre a família, sobre essas pessoas que estão assistindo esse programa neste momento. Por isso oramos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que tem nos assistido, tem nos acompanhado através do programa Juntos. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo programa.